Presente vídeo visa apoiar as entidades gestoras em modelo de gestão direta no preenchimento das folhas gastos indiretos e gastos comuns do ficheiro Excel de reporte de contas à ERSAR. As notas dadas pretendem contribuir para o enquadramento do reporte a fazer nas mencionadas folhas em articulação com o reporte a fazer na folha gastos diretos. O reporte efetuado deve ser complementado com a fundamentação de eventuais critérios de repartição utilizados e prestando todos os esclarecimentos necessários para a justificação dos valores reportados. Folhas gastos indiretos e gastos comuns do ficheiro Excel de reporte de contas à ERSAR. Algumas notas de enquadramento relativamente ao preenchimento destas folhas, complementando o exposto na folha Instruções. No âmbito do reporte de contas, as folhas gastos indiretos e gastos comuns foram criadas com o intuito de facilitar o apuramento de gastos indiretos e gastos comuns, principalmente para as entidades gestoras sem contabilidade de gestão ou quando o sistema de contabilidade de gestão não se encontra implementado na sua plenitude. Distinguindo os gastos indiretos e os gastos comuns, entende-se como gastos indiretos os gastos associados a recursos que sejam utilizados por um número determinado de atividades desenvolvidas pela entidade gestora. Por exemplo, gastos do Departamento de Ambiente, gastos de oficinas, gastos com o software de faturação. Por sua vez, os gastos comuns são os associados à estrutura e gestão cujos recursos são partilhados por toda, salienta-se, a estrutura da entidade. Por exemplo, os gastos com os espaços do Conselho, departamentos de recursos humanos, contabilidade, tesouraria, etc. As folhas de gastos indiretos e gastos comuns são de preenchimento muito semelhante, sugerindo-se a aplicação da seguinte metodologia. Primeiro, determinação do gasto indireto total ou do gasto comum total por cada rúbrica de gasto, correspondendo ao preenchimento das colunas C, das folhas de gastos indiretos e gastos comuns. Segundo, definição da base de imputação, a qual deve ser adequada a cada tipo de gasto, admitindo-se bases de imputação diferentes para gastos por natureza diferentes. É o preenchimento das colunas B com base na drop-down list existente. A definição da base de imputação e apuramento da respectiva chave de repartição deve ter respaldo em documento de suporte próprio, a adicionar no separador ficheiros, com a opção Fundamentação de chaves de repartição. Este documento é referido na folha de instruções nos documentos a remeter à ERSAR, designadamente outros elementos de suporte utilizados no apuramento e reporte de valores, nomeadamente fundamentação dos critérios de repartição utilizados na repartição dos rendimentos, gastos, ativos, passivos, incluindo notas explicativas. Por exemplo, escolhendo-se a base de imputação pessoal diretamente afeta cada atividade, na supramencionada coluna B das folhas gastos indiretos e gastos comuns, deve, neste documento, ser refletido o número de trabalhadores afeta cada um dos serviços regulados, valores que são apurados nas células H3 e 3K3 da folha gastos com o pessoal, sobre o número total de trabalhadores da entidade. Devem estes valores, em numerador e denominador, ser evidenciados no documento solicitado. Tendo a entidade gestora reportado o total do gasto indireto ou comum na coluna C das respectivas folhas de gastos indiretos e gastos comuns, definidas as chaves de repartição e determinadas as percentagens a aplicar por serviço rolado, devem ser preenchidas as colunas D, com a percentagem de afetação a A, E, com a percentagem de afetação a AR e F, com a percentagem de afetação a RU, sendo automaticamente calculados os valores dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, colunas G, H, I, I. A coluna OAS, outras atividades e serviços, coluna J, resulta da diferença entre o total do gasto indireto ou comum, coluna C, e os valores dos serviços regulados, colunas G, H e I. Nas imagens estão refletidos alguns gastos indiretos e comuns possíveis de afetar aos serviços regulados. Salienta-se que deve ser tida em consideração a criteriosa escolha da base de imputação, que, como referido, pode não ser igual para todos os tipos de gastos, sendo que, no preenchimento destas folhas, a afetação por via da repartição por rendimentos por atividades deve ser evitada, uma vez que não existe ligação entre os gastos incorridos com a prestação dos serviços regulados e os respectivos rendimentos a obter. Mais salienta que deve haver consistência nas bases de imputação utilizadas ao longo dos anos. Dá-se nota também que os conceitos de gastos indiretos, gastos comuns e bases de imputação, assim como exemplos de bases de imputação de acordo com o Guia Técnico 18 da ERSAR, apuramento de custos e proveitos dos serviços de águas e resíduos prestados por entidades gestoras em modelo de gestão direta, encontram-se na folha Definições.
Conforme explicado na folha de instruções, os gastos com pessoal são reportados nas folhas gastos com pessoal e gastos comuns, nos termos do estabelecido no Guia Técnico 27 da ERSAR, Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos. Deve, por exemplo, ser reportado na folha gastos comuns o pessoal afeto a atividades relacionadas com o bem-estar e o conforto, como jardinagem, limpezas, manutenção de ar-condicionado, serviço de cantinas, etc., devendo, à semelhança do solicitado para os restantes gastos comuns, ser identificada a base de imputação, o montante do gasto comum a repartir e a percentagem a afetar a cada serviço regulado. Salienta-se que a entidade gestora deve garantir que do preenchimento das folhas gastos com pessoal e gastos comuns resulta a imputação aos serviços regulados de todos os gastos com o pessoal. Na folha gastos indiretos, na rúbrica gastos de depreciação e de amortização, indiretos e comuns, são, por sua vez, refletidas automaticamente, de acordo com o reporte feito na folha ativo fixo, as amortizações e depreciações do exercício dos bens não afetos 100% aos serviços regulados. As notas ao reporte que são solicitadas nas colunas M, N e O das folhas gastos indiretos e gastos comuns, número de conta do balancete detalhada, fonte de informação, evidência e observações, devem justificar os valores reportados para os serviços regulados, reiterando-se assim a importância do seu preenchimento. Na coluna L surgem alertas, devendo a entidade gestora verificar e ou esclarecer as variações que são identificadas. Preenchidas assim as folhas de gastos do ficheiro Excel de reporte de contas, a entidade gestora deve, na folha gastos totais, atribuir os níveis de fiabilidade dos valores de gastos apurados para os serviços regulados, nomeadamente tendo em consideração as bandas de fiabilidade da informação estabelecidas no Guia da ERSAR da Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos, o Guia Técnico 27, e que são replicadas na folha Instruções. A fiabilidade de 3 estrelas só deve ser atribuída se os valores forem determinados com base em informação obtida unicamente através de um sistema de contabilidade de gestão e sem falhas materiais identificadas ao nível do apuramento dos dados do serviço. Cumpre salientar que a entidade gestora deve assegurar que todos os gastos, diretos, indiretos e comuns, já a afetar aos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, se encontram devidamente refletidos no reporte de contas para uma correta aferição da cobertura dos gastos destes serviços refletida na folha DR do ficheiro Excel de reporte de contas.